Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Deixa eu abaixar aqui que tá meio... Ups. Vamos lá, acho que assim tá bom. Passar o meu protetor labial favorito. Hoje eu tô passando o Coral. Tem todas as cores. Tem todas as cores. Eu amo, olha, bem natural. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os sinais que o narcisista dá. Vamos lá, gente? Você já sabia que essa pessoa tinha alguma coisa errada. O problema é que você ignorou. Você sabia que tinha alguma coisa errada com essa pessoa, porém, você ignorou. Boa tarde, Edi, tudo bem, minha amada? Seja muito bem-vinda. Só que você ignorou. Esse vai ser o tema da nossa live hoje. Então, se você tá chegando, já chega chegando, já vai dando tap-tap na telinha. Já vai, olha, gente, vamos lá. Já sabem como é que é, né? 1000 tap-taps pra gente poder começar com o conteúdo. Hoje nós vamos falar. Isso aí, Nelly, vamos lá, vamos chegar chegando, vamos lá. Já vai dando coraçõezinhos. Hoje o tema da live está muito bom, porque eu vou falar de duas coisas muito importantes. Vou falar sobre os sinais que você já tinha visto dessa pessoa que tinha alguma coisa errada, mas você ignorou. Sempre esperando ele mudar depois de 40 anos e não muda nada. Pois é. Lembra do vídeo da dona Ozeni ontem? Você estava aqui ontem, Rita? Você estava aqui ontem, minha amada? Deixa eu colocar aqui sinais. Eu quero falar também sobre... deixa eu anotar, se não esqueço. Sinais do corpo. Corporais. E eu quero falar sobre justificativas. Então, nós vamos falar sobre essas três coisas hoje. Primeira... os sinais que você ignorava e que você... Boa tarde, Fabi, tudo bem, minha amada? Ai, que pena, Rita. Ontem eu passei o vídeo da dona Ozeni falando que ela foi ao psicólogo, mostrou pro psicólogo ali tudo que ela tá passando e que o psicólogo falou que o esposo dela, o marido dela, é narcisista. E aí ela estava falando o seguinte... que não sabia o que fazer, porque a psicóloga falou que era sem cura, né? E aí, boa tarde, Sinara, tudo bem, minha amada? Seja muito bem-vinda, Angélica, Fabi. E aí, você já viu esse vídeo? Então, pois é, eu vou fazer um vídeo dele, um react dele. Eu só tô... gente, tá uma loucura a minha vida, porque mês que vem já é férias escolares, né? Então, assim, eu tô me organizando aqui para deixar tudo certinho. Mas olha, presta atenção, nós vamos falar de três coisas hoje, tá? Primeira coisa, gente, tap-tap na telinha, vamos lá? Tap-tap na telinha. Quando chegarem a 1000 coraçõezinhos, a gente começa o conteúdo, combinado? Chegando a 1000 coraçõezinhos, a gente começa o conteúdo. Vamos lá, tap-tap na telinha, vamos lá. O que a gente vai falar hoje, Lilian? Quais os sinais que você ignorou? Quais os sinais que você ignorou dessa pessoa e que você ficava passando pano, que você acreditava que sabe, você ficava só cobertando, fazendo vista grossa. Vou falar também sobre sinais corporais. Exatamente, o nosso corpo dá sinais quando a gente está lidando com uma pessoa predadora. Quando nós estamos em um ambiente hostil, o nosso corpo fala. Vou falar também sobre as Nossa, é muita coisa, gente. Pensando bem aqui, será que vai dar tempo para tudo isso? Vamos lá. Vou falar sobre as justificativas que você dava sobre o comportamento ruim dessa pessoa. Então, é o que a gente vai falar hoje na live. Espero que vocês fiquem, permaneçam. A gente termina por volta das 17h30. Lembrando que nós vamos... o que eu ia falar, gente? Do grupo. Tap-tap na telinha. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tap-tap na telinha. Vamos lá. Até dar 1000 coraçõezinhos, gente. Vamos lá. Tá pouco ainda, ó.
Passou dos 600. Vamos lá pra gente começar? Enquanto vai chegando, gente, enquanto vai chegando aí os 1000 coraçõezinhos, eu quero falar sobre a nossa mentoterapia Mapa do Tesouro da Liberdade. Eu estou montando um grupo, esse grupo é um WhatsApp silencioso e lá eu vou dar todas as informações sobre a nossa mentoterapia do ano que vem. Como que vai ser? Nós não vamos mais fazer as mentoterapias todo final de mês. Nós vamos fazer um acompanhamento semanal que vai durar provavelmente 3 meses. Eu ainda tô desenhando aí como que vai ser. Então, Lilian, eu quero um acompanhamento seu. Eu quero sim, porque eu já entendi, porque você já explicou aqui. Boa tarde, Cissa, tudo bem, minha amada? Seja muito bem-vinda. Eu já expliquei aqui que sozinha, a gente não consegue libertar disso, não consegue, é impossível você se libertar de um relacionamento abusivo, de um relacionamento com uma pessoa com transtorno de personalidade, ou então essa pessoa só era um mau caráter. Ou então essa pessoa só era uma pessoa que tinha o propósito de sugar tudo de você e ir embora. Independente de diagnóstico, esse grupo é para vocês, tá bom? É um grupo silencioso, só eu que mando informações ali, então você vai ter acesso ao meu contato lá, né? Então, porque eu mesma que respondo, tá bom? E esse grupo nós vamos montar uma mentoterapia, provavelmente para 3 primeiros meses de 2026. Lilian, quanto que vai custar? Menos que uma pizza. Menos que uma pizza. Quanto que é a pizza aí na sua cidade? Quanto que é? Manda aqui pra mim, gente, até chegar a 1000. Ah, já chegou a 1000. Boa tarde, Debbie. Tudo bem, minha amada? Boa tarde, boa tarde. Quanto que tá a pizza na sua cidade aí, gente? Me fala aí. Me fala aí. Aqui tá na faixa de R$60. Aqui tá na faixa de R$60. Quanto que tá? R$50 a Regiane falou a pizza. R$30, Ana Paula. Ana Paula, vamos mudar pra aí. Onde você mora, Ana Paula? Onde você mora? Essa pizza tá muito barata? Onde você mora, Ana Paula? Agora fiquei curiosa. R$59,90 a Debbie tá falando. Exatamente, da minha cidade aqui. Ah, Fortaleza. Dá licença, né, gente? Fortaleza. Percebi que queria me afundar emocionalmente e financeiramente. Deixa eu ver, eu acho que eu perdi o início, né? Ah, deixa eu ver aqui, Sinara. Sempre desvalorizou a minha presença e eu também fiquei me anulando e acabei adoecendo. O que a Sinara falou aqui, depende, a Ana Paula tá falando, depende. Depende do sabor da pizza, como é que é? Gente, o que a Sinara tá falando aqui tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Ignorar os sinais. Ignorar os sinais. Vamos lá? Vamos recapitular o que a gente vai falar hoje pra gente começar? Hoje nós vamos falar, isso mesmo, gente, tap na telinha, vamos lá. Ah, depende do tamanho. Ah, entendi, depende do tamanho, perfeito. Aqui em São Paulo tá na faixa de 60, 70, depende. Hoje nós vamos falar sobre os sinais que você ignorou. Os sinais que você ignorou, que essa pessoa era um predador social. Gente, tá passando pelo meu perfil, não pode ficar agora porque esse horário você tá trabalhando, você tá estudando, você tá nos seus afazeres, não consegue ouvir agora. Me segue porque você consegue saber sempre que eu tô online e também consegue ver os outros vídeos, né? Os outros vídeos, tá bom? Gente, 3 coisas que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver qual os sinais que você ignorou. Hoje eu vou falar sobre isso. Existe uma explicação por que você ignorou esses sinais. Então existe uma explicação. Segunda coisa que nós vamos falar, sinais que o corpo dá. O corpo fala, o corpo ele emite sinais te avisando que você está num ambiente hostil, que onde você está não está fazendo bem para você. Então hoje eu vou falar sobre sinais que o corpo dá. Terceira coisa que eu vou tentar falar, que eu coloquei a lista aqui, mas eu tô achando que é muita coisa. Terceira coisa que nós vamos falar hoje, quais as justificativas que você costuma dar por conta do comportamento
dessa pessoa que está te fazendo mal. Se você nunca me viu, meu nome é Lilian, sou terapeuta cristã, eu ajudo pessoas a se recuperarem de relacionamentos tóxicos, abusivos, perversos, identificar, se libertar e curar. Esse é o tripé, essa é a tríade aqui do nosso canal. Então a gente acolhe pessoas que ainda estão num relacionamento que já percebeu que é difícil, né? Que aí você identifica, eu te ajuda a identificar se essa pessoa tem um transtorno de personalidade. Lembrando que essa live ela é meramente informativa, aqui eu não dou diagnósticos, porém eu me sinto na obrigação de avisar quando eu percebo que o comportamento do seu companheiro, da sua parceira, da pessoa que você está lidando, é nocivo à sua saúde. Então, eu me dou esse direito de te alertar sobre comportamentos. E também, como eu sou psicanalista, eu sou especialista em transtorno de personalidade narcisista, eu posso sim te orientar se de repente essa pessoa tem um transtorno de personalidade sem cura, tá? Mas isso aqui é um passo adiante. Ajudo também, além de você identificar, a você se libertar. Sim, é impossível você se libertar de um relacionamento doentio, disfuncional, que está te reduzindo a nada, está tirando a sua paz, tirando sua energia, tirando seu brilho, tirando a sua autoestima, sozinho, sozinha. Não tem como sair sozinho, porque o nosso corpo, ele não foi feito para evolução. O nosso cérebro, ele não quer que você evolua, nem que você prospere, nem que você melhore. O seu cérebro, ele foi feito, condicionado apenas para você ficar, respirando. Se você tá respirando, o seu cérebro tá tudo bem. Então você tá no lugar certo, Regi. Bem-vinda, viu? Então, sozinha é impossível sair de um relacionamento assim. Por que que eu estou falando isso? Porque eu já tentei há anos atrás e eu não consegui. Por quê? Porque você acaba voltando. Você acaba voltando. Porque você não teve estratégia, você não teve conhecimento e muito menos você teve um acompanhamento com alguém que pudesse te falar ali quais eram os próximos passos. Por isso que a nossa mentoterapia, ela se chama Mapa do Tesouro da Liberdade, porque existe um mapa, existe uma estratégia, existe uma forma de você sair sem essa pessoa te sugar novamente, que a gente chama de hoovering na psicologia, mas não é esse o assunto da live. Vamos lá, e depois eu te ajudo a curar. Não existe a mínima possibilidade de você passar, nem que seja 30 dias ao lado de um abusador, de uma pessoa perversa, de uma pessoa manipuladora, e você não ter o seu emocional, a sua mentalidade danificada. Não existe essa possibilidade. Lilian, por que você está falando isso? Porque são pessoas que possuem uma personalidade alterada, tá? Pra gente não dar diagnósticos aqui. São pessoas que possuem, ou melhor, eu vou usar a Bíblia. São pessoas que, como Romanos 1:28 diz, são pessoas que têm a mente corrompida. Então, a mentalidade, a forma de lidar com a vida, lidar com as coisas da vida, lidar com o dia a dia dessas pessoas é diferente do nosso ovelha empata. Por que que essas pessoas não têm cura, Lilian? Por que que na Bíblia fala que essas pessoas, Deus deu essa mentalidade para essas pessoas? Deus não é tão bom? Porque são pessoas que escolheram o caminho do mal. São pessoas que escolheram mentir, pessoas que escolheram trair, pessoas que escolheram enganar, pessoas que escolheram sempre querer levar vantagem, custe o que custar. A opção de vida dessas pessoas as levou a Deus colocar uma mentalidade, ou melhor falando, corrompeu a própria mentalidade dessas pessoas. Porque lá em Romanos 1:28 diz
que são pessoas de mentes reprováveis, mentes corrompidas, mentes deturpadas. Depende da versão da sua Bíblia, tá bom? Agora, gente, nós vamos começar ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar... Gente, o tema de hoje é muito bom, sabe por quê? Porque é algo que você, de repente, não tinha tomado... Sabe, você ainda não tinha caído a ficha. Não tinha caído a ficha. Então pode ser que pessoas aqui é verdade. Que bom que vocês estão gostando. Por que eu tô falando isso? Porque nós, empatas, nós, ovelhas, somos pessoas muito compassivas. Somos pessoas que a bondade, ela é natural para nós. É ou não é verdade? Tem alguma ovelha aí? Coloca eu. Tem alguma ovelha aí? Tem alguma ovelha? Eu vou colocar eu também. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Tem alguma ovelha aí? Se tiver alguma ovelha aí, coloca aí. Se você for uma ovelha, você está no lugar certo. Se você for uma ovelha, você está no lugar certo. Combinado? Isso mesmo. Vamos... Gente, não existe nada errado em ser empata. Não existe nada errado em ter um coração ensinável conforme o Senhor nos deu e colocou em cada um de nós. O problema é que muitas das vezes nós temos dificuldade em proteger esse patrimônio. Saiba que você é fiel depositário do seu corpo. E o que é isso, Lilian? Você é responsável por esse patrimônio aqui. Lilian, por que é tão importante cuidar de nós? E quando eu falo corpo, eu não estou falando só carne, sangue e ossos. Eu estou falando também de mente. Também estou falando de emocional. Eu também estou falando o que passa aqui dentro. Por que é tão importante você ter a ciência do que está te fazendo mal? Porque Deus te deu esse corpo para sua responsabilidade. E uma vez que você não protege o templo do Espírito Santo, porque o seu corpo ele é o templo do Espírito Santo, caso você ainda não saiba, mesmo que você não frequente uma comunidade religiosa, ou você não tenha o hábito, de repente, de ler o livro da lei, que é a Bíblia, saiba que dentro de você, se você é uma pessoa empata, se você é uma ovelha, saiba que dentro de você habita um espírito. E esse espírito ele foi moldado exclusivamente para você. Não existe pessoas iguais a você. E é exatamente essa peculiaridade, essa diferença, esse brilho que você tem é que atrai lobos, atrai predadores, atrai pessoas querendo tirar isso de você. Por isso que é tão importante você ter conhecimento de como você se proteger dessas pessoas. Exatamente, Fran. Exatamente, doutora. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, então. Hoje eu quero falar primeiramente sobre os sinais que você ignorou. Se você está me assistindo aqui e você já passou por um relacionamento ruim, difícil, ou então você ainda está passando, eu quero que você busque na sua memória, eu quero que você reflita junto comigo uma questão. No fundo, você sabia que essa pessoa era assim. Como diz as minhas seguidoras, já começou com lapada. Já começou com lapada. Mas eu preciso te sacudir. Eu preciso que você, sabe, que você tenha aí um insight, tenha aí uma estratégia, que você acorde. No fundo, você sabia que essa pessoa era assim. Quando você tem uma vivência com alguém, e agora, obviamente, que eu já estou falando de uma pessoa que você já ficou 1 ano ou um pouco mais, de repente um pouco menos, um pouco mais, você começa a ignorar alguns sinais. E é desses sinais que eu quero falar hoje.
que você não deve ignorar, porque são bandeiras vermelhas. Até coloquei aqui as bandeirinhas, né? São bandeiras vermelhas. Vamos lá? Coragem, gente, coragem. Respire fundo, vamos lá. Não é normal uma pessoa sentar com você numa mesa e apenas falar de si própria. Não é normal uma pessoa somente querer a sua companhia quando precisa de algo de você. Relações funcionais são trocas. E a relação com um manipulador, com uma pessoa que tem uma índole deturpada, quebrada, aí depende da nomenclatura que você quiser dar, essa pessoa acredita que está aqui no mundo apenas para levar vantagem das pessoas. Oi, Leia, tudo bem? 50 anos de convivência. Já vivi isso, nunca mais. Veja bem, quando você... Presta atenção nisso, gente. Eu vou juntar as justificativas junto com os sinais, porque vai ficar mais fácil de entender. Quando você começa a ignorar situações vexatórias, quer dizer, que envergonham, que dão vergonha. Quando você começa a colocar vista grossa em situações onde estão te humilhando, ou até mesmo algo que você não se sentiu bem. Quando você ignora esses sinais, essas atitudes, você está deixando passar batido momentos cruciais onde você poderia, de fato, conhecer essa pessoa de verdade. 37 anos, a Luciane está falando, só quer tirar proveito, usar, depois descarta. É um comportamento de manipuladores. Pessoas manipuladoras, lobos em pele de ovelha, são pessoas que somente querem sugar tudo de você até não sobrar mais nada. E aí chega o descarte. Maria tá falando 34 anos, a Noêmia tá falando sobre traições, exatamente do que eu tô falando, doutora, exatamente. Por que que eu estou dando esse alerta? Porque fui casada com narcisista, sofri horrores. Por que que eu tô dando esse alerta? Porque eu sei que eu estou conversando aqui com ovelhas. Eu sei que quem está do outro lado da tela é uma pessoa boa. Uma pessoa que tem um coração caridoso, compreensivo, um coração perdoador. E eu não quero que você perca a sua essência, tá? Eu não quero que perca a sua essência. Mas o que eu quero é que você se proteja. Exatamente, Cissa. Infelizmente acontece demais. Sentia vergonha de mim, a Sueli tá falando aqui. Quando você, presta atenção, ignora esses sinais, você está permitindo ao abusador, ao perverso, ao manipulador, em fazer ainda mais. A Sinara falando também sentia muita vergonha. O problema não é a vergonha, não é a humilhação. O problema não é o que aconteceu. O problema é você ficar inerte, é você não fazer absolutamente nada. O problema é você permanecer ao lado dessa pessoa e deixar que essa pessoa faça cada vez pior. Lembra o que eu estava explicando para vocês alguns dias atrás? A única linguagem que o narcisista compreende e respeita são os limites.
Veja, eu vou passar para vocês aqui um pouquinho de como que funciona a mentalidade dessas pessoas para vocês entenderem como que é importante você se proteger. São pessoas que sabem o que estão fazendo. Não é uma pessoa inocente, não é uma pessoa doente, não é uma pessoa carente, não é uma pessoa que está fora de si, não é uma pessoa que não sabe como ser educado. Essas pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Eu estava perdendo minha saúde, vinha descarregava em cima de mim tudo de ruim que acontecia. Pois é, saco de pancadas. Dei um basta, não aguentei mais, porém estou presa. Vai dar tudo certo, Lu, vai dar tudo certo. Vamos ter fé, vamos ter fé. Eu vivo no cativeiro e não tenho para onde ir, e ele não vai embora. Eu tive coragem de terminar com o narcisista, passei 4 meses, consegui identificar no 3º mês. Que bom, Sinara, fico muito feliz, porque foram poucos meses, né, para você poder identificar e se libertar. Estou num relacionamento ruim e cheguei no meu limite, então você está no lugar certo. Então, deixa eu explicar para vocês, antes da gente prosseguir com o conteúdo, um pouquinho de como que funciona a mente de manipuladores. São pessoas, presta atenção, que somente respeitam limites. E nós, ovelhas, nós empatas, somos pessoas que temos muita dificuldade em falar uma pequena e poderosa palavra. Quem sabe qual que é a palavra? Ainda saio de casa esse ano, não aguento mais. Planeje, faça um plano, um planejamento. Saiba que você tem direito a uma pensão caso você foi dona de casa. Você tem direito a essa pessoa. Exatamente, o pessoal já acertou, ó. Sinto muito, Eli, sinto muito, sinto muito. Exatamente, olha como que essa audiência é maravilhosa. Já acertaram o que eu estava falando. Nós, pessoas empatas, nós ovelhas, nós pessoas que temos uma natureza bondosa, uma natureza ajudadora, perdoadora, nós somos pessoas que temos muita dificuldade em falar não. E quando você fala não, você entrega para o manipulador exatamente a placa pare, que é o limite, Lilian, eu tenho que brigar com essa pessoa? Eu tenho que ensinar essa pessoa como que tem que fazer? Eu tenho que falar para essa pessoa parar e ensinar essa pessoa o que tá me incomodando? Não! As pessoas sabem perfeitamente o que estão fazendo com você. O manipulador, ele sabe que ele é manipulador, ele sabe que ele é uma pessoa ruim, para falar o mínimo. Esse lobo sabe que é uma pessoa que tem uma natureza predatória. Quem quiser saber mais informações, dá uma olhada lá em Romanos 1, 28, 29, ou então 2 Timóteo 3, de 1 a 9, dá uma lida lá. Lembrando que a Bíblia é o melhor manual de relacionamentos que você pode encontrar na sua vida. Não existe melhor manual do que a própria Bíblia. E ela nos diz, e esse livro, né, que é o livro da lei, também diz que quando você identifica um lobo, quando você identifica um manipulador, você precisa se afastar. Provérbios 9, 6. Você precisa se libertar dessa pessoa. Você precisa... Lá em Eclesiastes 7, 26, fala que essas pessoas te prendem como grilhões. Ou você fica no pecado. Por que que você é pecador ao ficar do lado dessa pessoa? Porque você não está protegendo o templo do Espírito Santo. Existem pessoas que, inclusive, idolatram o cônjuge. Você já viu aquelas pessoas que estavam num relacionamento abusivo, o cônjuge vai embora e fica orando para Deus restaurar a relação, restaurar o casamento? Idolatria. Querendo que essa pessoa volte de qualquer jeito, sendo que era uma relação que não tinha bons frutos. Sendo que era uma relação que ia acabar te destruindo.
Aqui na devocional dos 10 pecados, eu falo sobre todos esses pecados em você que de repente acredita que você precisa ter essa pessoa de volta na sua vida. E agora eu tô falando já pra pessoa, se você foi descartado, se você de repente tá procurando por restauração de relacionamentos, ou então você percebe que você terminou um relacionamento, mas aí você conhece uma outra pessoa e essa pessoa é a mesma coisa do ex, só muda o nome e o CPF. Por quê? Porque você não pediu perdão por todos os pecados que você cometeu. Ao você permanecer ao lado dessa pessoa, ao você pedir para essa pessoa voltar, ao você idolatrar essa pessoa, acreditar que só existia essa pessoa na vida. Enquanto eu não fiz uma oração de confissão de pecados, enquanto eu não realizei na minha mente todos os pecados, e o Espírito Santo foi me revelando de todos os pecados. Aqui eu listei 10, mas eu acredito que tenham mais. Enquanto eu não fui nesse, nesse ponto-chave, nessa ferida, eu conhecia sempre o mesmo perfil. Pessoas manipuladoras, pessoas perversas, pessoas que querem tudo muito rápido. No segundo encontro já tá falando eu te amo. No terceiro encontro já quer dormir na sua casa. E aí quer ir pra sua casa todo dia e ficar lá. Enquanto você não se der conta de tudo que você está fazendo de errado, não tem como você voltar para a sua própria essência, resgatar a sua identidade em Cristo, porque provavelmente você ainda não se libertou desse perfil. Mesmo que o abusador tenha te descartado, você vai conhecer outros e você vai atrair o mesmo perfil. Não porque você é uma pessoa que esteja fazendo algo errado, não é por isso, mas é porque você precisa se fortalecer. Um relacionamento abusivo, ele tira muito da sua força. Ele tira muito da sua autoestima. Você começa... E por que isso acontece? Porque você estava vivendo numa relação onde você pisava em ovos o tempo todo. Onde você vivia um estado de hipervigilância constante. E isso mexe com a nossa mentalidade, mexe com a nossa saúde mental. E aí você precisa se recuperar. Você precisa se recuperar. É um devocional de 10 páginas apenas. É muito rápido, muito simples de ler. E eu indico que você leia uma por dia em jejum, se possível. Porque quando você lê em jejum, quando você ora em jejum, quando você se dedica ao conhecimento, principalmente conhecimento espiritual em jejum, a sua mentalidade, a sua cabeça abre para coisas que você não estava enxergando. Tá bom? Se você tiver dificuldade e não souber onde é o link da bio, é só clicar aqui na setinha amarela, combinado? Só clicar aqui. Ainda fala que eu sou bom, cara de pau, só na rua. Pois é verdade, Leia. Pois é, minha amada. Eu convivi com um narcisista. Meu Deus, é muito difícil, é muito difícil. Só clicar aqui, gente, na setinha amarela, ó, tá bom? Contato zero, silêncio, porque eles vão fazer de tudo para te punir e culpar você pelo que ele mesmo faz. Sim, isso é uma projeção. Essa pessoa, ela faz uma inversão de culpa. Muito comum em pessoas com traços narcisistas ou até mesmo a personalidade, tá bom? Exatamente. Bom, e na verdade são legais com a gente da rua. São legais com o pessoal da rua e em casa são veneno. Pois é. Exatamente. Gostei, Leia. Isso mesmo, minha amada. Eu estou passando por isso. Então você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Só parece igual ao ex. Olha a Marta falando aqui. Marta, enquanto você não fizer uma confissão de pecado, de tudo que você cometeu na última relação, onde você colocou essa pessoa como ídolo na sua vida, onde você de repente pediu a restauração desse casamento, desse relacionamento para Deus. Tudo isso leva a perceber que você está indo num caminho que não era aquele da vontade divina. E enquanto você vai por esse caminho, enquanto você não perceber que estava errado, vai continuar sendo o mesmo ciclo, o mesmo padrão de comportamento. Então vamos continuar, gente. Não quero, estou na paz. Isso mesmo, só o sangue. Pois é, esposa narcisista, ó, tá falando aqui.
Não é fácil, gente. O meu dizia que tinha que colocar o joelho no milho e agradecer por ter ele. Ai, ai, ai. Exatamente. Exatamente. Pois é. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então, gente. Vamos continuar. E aí, gente, essa é a mentalidade do abusador. Essa é a mentalidade do manipulador, da manipuladora, da perversa, da loba, do lobo. Não existe gênero. Já falei aqui, principalmente porque eu sei que eu tenho um público homoafetivo também. Então não existe gênero. Existe sim mau caráter, existe sim transtornos de personalidade e existe sim manipulação. Não adianta você querer entender essas pessoas, entender o que elas estão fazendo e aceitar. O que eu quero dizer? Presta atenção aqui, gente. Se você não prestou em nada dessa live, você não tá prestando atenção, presta atenção só numa coisa que eu vou falar aqui. Deixa os pratos de lado aí, deixa a louça de lado um minutinho, deixa o pano, o mop, deixa as coisas de lado aí, presta atenção, uma coisinha só. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Tenha muita atenção no que eu vou falar. Quando uma pessoa demonstrar quem é, acredite. Essas pessoas não estão fingindo. Não estão fazendo isso porque eu tive um dia ruim. Porque eu tirei nota baixa na faculdade. Quando as pessoas revelarem para você quem são, acredite de primeira. Pare de ficar dando segundas, terceiras, quartas, décimas chances. Quando você aceita quem essa pessoa é de verdade, está nas suas mãos você permanecer ou não do lado dessa pessoa. Não é porque você é uma ovelha é que você vai ser bobo. É que você vai ser compassivo. É que você vai ser perdoador a ponto de perdoar essa pessoa e aceitar de volta. Não tem problema nenhum perdoar, mesmo porque o perdão ele é obrigatório, principalmente se você for cristão. Principalmente se você for uma pessoa cristã, o que acontece? É obrigatório, você não tem escapatória. Se você quer ser perdoado, você tem que perdoar os outros. Mas o que eu tô falando é, perdoar é uma coisa, aceitar essa pessoa de volta é outra completamente diferente. Não misture abacaxi com banana. É outra coisa, é outra coisa. E aí, quando alguém te mostrar quem é, acredite. Lilian, por que você está falando isso? Porque as pessoas manipuladoras sabem que estão te machucando. Essas pessoas sabem o que estão fazendo. Essas pessoas não são doentes. Então, de uma vez por todas, você vai riscar isso da sua lista hoje. Se é isso que você tem na sua cabeça, você vai listar isso, riscar isso da sua vida hoje, agora, já. Lilian é doente. Não. Essas pessoas não são doentes. Essas pessoas não estão doidas. Essas pessoas não são pessoas que fizeram isso só porque estava passando por algum problema. Não, não. Você faz isso? Você conta uma mentira só porque você está passando um problema? Você xinga as pessoas? Você humilha as pessoas? Você faz as pessoas passarem por situações vergonhosas, vexatórias, só porque você teve um dia ruim? Da próxima vez que alguém demonstrar para você quem é, acredite. Essa pessoa não é louca, essa pessoa não é doente, e essa pessoa sabe muito bem o que está fazendo com você. E agora, para a gente poder fechar
essa mentalidade do manipulador, eu quero que você entenda que tudo que essa pessoa, sim, eu falo sobre todos os gêneros, não tem, gente. Ô, gente, vem cá. Vocês acham que quem é que cria esses lobos? Mães narcisistas. A maior parte. A maior parte aprendeu foi com a mãe. Então, se eu falasse só de um lado, eu estaria sendo injusta. Eu estaria sendo injusta. Tá bom? São pessoas que, quando demonstrarem para você quem realmente são, acredite. Acredite. Não tem problema nenhum essa pessoa ser assim, desde que seja num raio de 50 quilômetros de mim. Estão entendendo? Quando as pessoas demonstrarem quem realmente são, deixe essa pessoa ser assim. Pare de ficar querendo consertar essa pessoa. Pare de querer ser a mãe dessa pessoa. Nossa, essa doeu, né? Que aí você fica falando, não fala assim porque eu não gosto, não come assim porque eu não gosto, não veste essa roupa porque eu não gosto, não me cutuca assim porque eu não gosto, não faz... Você fica tentando moldar essa pessoa e aí passa 10, 15, 20 anos, quando essa pessoa não consegue mais esconder quem é, quando essa pessoa tá sendo exatamente o que é, e aí fica mais difícil de descer do trem. Fiquei casada com um narcisista por 26 anos. Agora eu sou divorciada, graças a Deus. Graças ao bom Deus, Eliane. Deus te deu vitória, né, amada? Fico muito feliz por você. Quando as pessoas demonstrarem quem são, acredite, essas pessoas são assim. Não justifique. Não chame de louco. 19 anos a Sueli tá falando. Não fique criando justificativas dizendo que essa pessoa tem algum problema ou que é doença. Sabe de uma coisa? Que bom que você procurou auxílio, Reginaldo, fico muito feliz, viu? Larguei um e vim embora, melhor coisa. Melhorei como ser humano, fico muito feliz por você, você evoluiu. 20 anos vivendo, não sabe o que era isso, até de ser descartada da pior forma. Depois que você não tem mais nada para oferecer, essas pessoas te colocam no lixo. Sabe aqueles chicletes que perde o sabor? Exatamente o que essas pessoas fazem. Exatamente o que essas pessoas fazem. E aí o que acontece? Essa pessoa desliga o telefone na sua cara. O que o empata fala? Ah, vai ver que o chefe estava bravo hoje, então ele tá bravo por causa disso. Aí essa pessoa vai e te xinga. Ou te ignora. Ou faz uma grosseria, uma falta de respeito. Misericórdia, né, Lu? Misericórdia, bloqueou. Isso mesmo, gostei, isso mesmo, Leia. Isso mesmo, gostei, minha amada. Parabéns, viu? Parabéns pela coragem. Melhor decisão que eu tive. Graças a Deus, hoje eu sei que foi livramento. Tô curada, glória a Deus por isso. Você vai conseguir sair, Sami. Você vai conseguir sair, minha amada. Fica aqui conosco, tá? Segue o conteúdo. O pior narcisista é o religioso, na minha humilde opinião, tá bom? É o pior de todos, que utiliza a palavra de Deus para poder manipular as pessoas, tá bom? Pois é, mas agora você não vai cair mais na conversa, não. Né, Noé? Agora você não vai cair mais na conversa, não. E aí, gente, vamos lá. O que acontece quando a pessoa faz tudo isso com você? Desligou o telefone na sua cara, fez você passar uma vergonha, foi lá começou a te falar que você estava assim, assim, assado na sua aparência.
deu uma resposta grosseira. O que nós empatas fazemos? A nossa mente diz o seguinte: vai ver que teve um dia ruim no trabalho. Ele tá passando por uns problemas lá na família. Não conseguiu ir bem naquela prova, não teve aquela promoção no trabalho. Pare de dar justificativas a comportamentos inaceitáveis. Usam a palavra para validar, sim, é por isso que eu tô falando que o narcisista religioso, que são os fariseus da época moderna, se assim a gente pode dizer, são os piores, Se eu pudesse abrir aqui todas as mensagens que eu recebo de esposas de pastores, de presbíteros, de diácono, de não sei o quê, de ancião, não sei, cada um tem um nome, né? O tanto de mensagens que eu recebo, vocês não têm ideia da grosseria, da falta de caráter, traições, mentiras, agressões e por aí vai. Eles falam que é demônio. Tudo é demônio, gente. Tem que ter muito cuidado. É óbvio que existe principados demoníacos ali naquela pessoa. Não tem como não admitir isso. Só que são pessoas, só que o inimigo ele só faz aliança com pessoas que dão abertura. E qual que é a maior aliança que essas pessoas dão para que o espírito das trevas entre nelas? Já falei aqui. Quem tá no canal já sabe o que é. Vim embora uma semana, abandonei. Ele tá infernizando para voltar. Bloqueie, delete da sua vida. Se você tiver filhos menores, acerte a pensão e só fale sobre os filhos, tá bom? Usa a palavra de Deus para defender a minha esposa. Olha isso, gente, tá vendo? Vocês estão vendo? Gente, as pessoas com transtorno de personalidade, principalmente mulheres, principalmente as mulheres, as lobas, vocês ficam falando que eu não falo das mulheres, mexem muito com o psicológico da pessoa. São maquiavélicas, elas colocam umas pessoas contra as outras. Utilizam-se do poder de ficar jogando uma pessoa contra a outra. Pai contra filho, irmão contra irmã. É muito comum acontecer. Saí sem nenhum real. Fiquei com uma amiga e arrumei emprego. Que bom, Leia, que coragem que você teve. Parabéns, viu? Parabéns pela sua coragem. Saiba que você tomou o melhor caminho, tá bom? Meu marido falou que ia me jogar em uma fogueira. Misericórdia, gente. Tá vendo? São sim, Reginaldo. São sim. Eu vou falar por quê. Por que que essas pessoas... Lembra da cantora? Sim. Gente, vocês lembram? Lembram da Sara Mariano? Da Sara Mariano, gente, daquela menina que cantava. Que o esposo, infelizmente, ceifou a vida dela. O que é que as irmãs lá da igreja falavam para ela? Você tá fazendo a oração errada. Você deve estar fazendo alguma coisa errada. Você tem que fazer jejum, tem que fazer não sei o quê. Cuidado. Pessoas com transtorno de personalidade, ou então pessoas mau caráter, ou lobo, você chama o que você quiser. Os religiosos são os piores. E aí, presta atenção no que a gente estava falando aqui. Pois é, esconde dinheiro, faz tudo, mentira. Lembrei o que eu ia falar, lembrei. Por que são pessoas que são conduzidas por espíritos malignos? Alguém sabe? Alguém sabe do porquê que essas pessoas são conduzidas por espíritos malignos? E isso não é uma desculpa, isso é uma autorização. Eu vou explicar aqui por quê. Misericórdia, gente, mandou vídeo com o... Meu Deus. Sabe por quê? Porque são pessoas que possuem um pacto. A Leia escreveu e eu falei ao mesmo tempo. Por que que essas pessoas possuem um pacto? Qual que é a brecha que essas pessoas dão para poder deixar os espíritos das trevas trabalharem? Qual que é a brecha que essas pessoas dão? 1 Samuel 15, 23. Quem sabe? Sim, Fernanda, certíssima, com certeza. Esse é um dos principais.
O que 1 Samuel 15, 23 fala? Rebeldia. Rebeldia, que é igual o pecado da feitiçaria. São pessoas que não se atentam para a majestade de Deus. São pessoas que ignoram o poder de Deus. São pessoas que escolheram o caminho do mal. Gente, o que Romanos fala? Romanos fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, gente. O que Romanos fala sobre essas pessoas? O que Romanos fala? Quando você vai lá em 1 Romanos, deixa eu ver aqui. Quando você vai lá em Romanos 1, o que Deus fala a respeito dessas pessoas? O porquê que o espírito das trevas tomou conta dessas pessoas? Por quê? Por conta de uma brecha que essas pessoas dão. Por que são pessoas que são tão incomodadas, para não dizer outras palavras aqui? Por que são pessoas tão apavoradas com o espírito das trevas? Por que são pessoas... me foge a palavra aqui, gente. Perturbadas, isso que eu ia falar. Pessoas perturbadas. Por que são pessoas perturbadas? Por quê? Sinto muito, Fê, sinto muito, minha amada. São pessoas cruéis, concordo. Por que essas pessoas têm essa perturbação mental? Espírito das trevas. Espíritos malignos. E por que os espíritos malignos sentam, deitam e rolam na mente dessas pessoas? Porque são pessoas que mentem compulsivamente. Coloca aqui, gente. Quem que é o pai da mentira? Não coloca não. Só coloca a primeira letra. Só coloca a primeira letra, senão eles vão derrubar a minha live aqui, gente. Quem que é o pai da mentira? Coloca a primeira letra aqui. Coloca só a primeira letra aqui. Só a primeira. Para eles não derrubarem minha live. O próprio. Quem que é o pai da mentira, gente? E aí, é uma legião, concordo, Fê? É uma legião. E por que, gente? Por que são pessoas que dão essa brecha? Porque são pessoas que mentem compulsivamente. Até quando nem precisa mentir, essa pessoa mente. Até quando nem precisava falar nada, essa pessoa fala, mente, trai, manipula as pessoas. O que Romanos fala, gente? Romanos fala o seguinte, 1:28. São pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus. Lilian, vou ficar na relação, sabe por quê? Faz o vídeo, Leia, e me manda. Por quê? Porque são pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus. Romanos 1:28. Lilian, vou permanecer na relação, porque eu consigo mudar essa pessoa, porque eu sou capaz de mudar, porque eu vou conseguir, porque eu vou lutar até o fim. Tem gente que fala assim, não tem? Sim, é verdade. Possui até umas feições, uns olhares diferentes, sim, porque são pessoas que têm legiões, que deitam e rolam. O que o espírito das trevas faz na mente humana? Perturbação. Fala só para coisas erradas. Não traz paz. São pessoas que têm pesadelos. Não têm paz. E aí, vou ficar com essa pessoa, Lília. Vou ficar porque eu vou mudar essa pessoa, porque eu sou capaz de mudar, porque é meu esposo, é minha esposa, eu vou lutar até o fim. Tem gente que fala assim, não fala? E agora eu vou te perguntar uma coisa. Tem pesadelos, sim. Você imagina, gente, pessoa que é regida pelo espírito das trevas, você imagina lá dentro como que deve ser? Vocês imaginam? Parabéns pela coragem, Eliane, parabéns pela coragem. E aí eu te pergunto uma coisa, para você que vai permanecer nessa relação. Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Não, Lília, eu vou lutar até o fim. Eu vou seguir o que esses canais de restauração de casamento falam, que tem que jejuar não sei quantos dias, é o jejum de Esther, de Daniel, de Amós, de não sei o quê. Vou seguir esses canais e vou conseguir recuperar o meu relacionamento. Tem gente que fala assim e tá tudo bem, né? A vida é sua. Mas eu preciso te alertar o que vai acontecer depois.
Mas antes de eu te alertar o que vai acontecer depois, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não foi isso que você mostrou até hoje? Você já não tentou? Você já não mostrou o que é correto? Você já não demonstrou o que é ser uma pessoa verdadeira? Você já não demonstrou o que é amar de verdade? O que é gostar de verdade? O que é ser uma pessoa genuína? Você já não mostrou para essa pessoa? Gente, até hoje você fez o quê? O que você fez até hoje? Não foi demonstrar para essa pessoa o que é ser uma pessoa boa, amável, compassiva, perdoadora, uma pessoa com coração ensinável? Não foi isso que você ensinou até hoje, gente? Até quando que vai continuar a novela? Até quando? E aí eu vou te dar um spoiler. Vou te dar um spoiler. O que vai acontecer depois? Vocês me permitem dar um spoiler aqui? Para quem acredita que ainda tem que ficar nessa relação? Eu vou dar um spoiler aqui para você. Quem vai dar não vai ser eu, não. Vai ser a dona Ozeni. A dona Ozeni vai dar um spoiler aqui para vocês. Como que vai ser a sua vida no futuro. Ai, Lilian, precisa falar desse jeito? Precisa. Porque na minha vez ninguém falou. E eu me estrepei. E eu, na minha terra fala, dei com os burros nas águas. E eu não quero que aconteça isso com você. Eu não vou. Se tiver no meu controle, se tiver no meu alcance, eu vou dar o meu melhor para não acontecer o que aconteceu comigo. Se eu puder, eu vou fazer de tudo para não permitir que o que aconteceu comigo aconteça com você. Não vou sou eu que vou falar, gente. Não vai ser eu que vou falar o que vai acontecer com você no futuro. Vai ser a Dona Onice. Presta atenção o que a Dona Onice falou. Presta atenção. Presta atenção aqui. Neurologista, fez os exames. Então, não. Já levei o marido no neurologista, fez os exames. Então, não deu problema nenhum na cabeça, gente. O marido não tá com Alzheimer. Não tá com Alzheimer. Então, a gente falou, então agora vai o psicólogo, né? Aí, segundo todas as pesquisas do psicólogo, o marido é narcisista. Aí o psicólogo disse, olha, narcisismo não tem cura, não tem remédio. Ou você faz o que ele quer ou ele vai ser agressivo, né? Então, porque eu não aceito mais as manipulações dele, então ele fica agressivo, e muito mais por palavras, porque ele fala coisas horríveis, que é para machucar mesmo. Mas a psicóloga já orientou, já como é que eu tenho que fazer, então, como que eu tenho que fazer, já me orientou, então eu vou seguir os conselhos dela direitinho, se Deus quiser. Nada dura para sempre, né, gente? Um dia Deus me dá mais essa vitória. Então, fazer o quê, né? Então, a gente vai... Eu não vou mesmo aceitar essa manipulação dele. Mas, seja o que Deus quiser, mais uma vitória que Deus vai me dar, se Deus quiser. Já levei o marido no... Esse vai ser o futuro de quem decidir permanecer ao lado do manipulador. Não sou eu que estou falando. É alguém que passou por isso, que está passando por isso. Manipuladores sabem muito bem o que estão fazendo na sua cabeça. Os lobos sabem muito bem os seus pontos fracos, principalmente se tem muito tempo que você convive com essa pessoa. E eu te faço a seguinte pergunta, se mesmo assim você permanecer. Não foi isso que você fez até hoje? Mostrar como é ser uma pessoa do bem? E por que seria diferente no futuro? Amém. Eu que agradeço a sua presença, minha amada. Meu amado, eu não vi quem é. Não foi isso que você fez até hoje, gente? O que você ficou fazendo até hoje? Não foi ser boa, perdoadora, honesta? Não estou falando de perfeição, porque todos nós temos defeitos e o que seria de nós se não fosse a misericórdia divina? Mas o que eu estou falando é, no final do dia, você se arrepende, você pede perdão, você tenta se reconciliar, você tenta consertar.
Sabe o que acontece na mente do manipulador quando você perdoa demais? Vocês querem que eu fale? Querem que eu fale? Querem que eu fale pra vocês o que acontece se você ficar perdoando demais essa pessoa? Eu falo aqui, eu falo. Porque eu não quero que você caia nessa cilada mais. Sabe o que acontece, gente? Deixa eu contar pra vocês aqui. Sabe o que acontece quando você fica perdoando demais essa pessoa? A pessoa trai, você perdoa, aceita de volta. Aí a pessoa te engana, você perdoa, aí aceita essa pessoa de volta. Aí essa pessoa vai lá, usa o seu cartão, estoura seu cartão sem te falar nada, você perdoa e aceita de volta. Sabe o que acontece quando isso acontece? Vocês querem que eu conte pra vocês? Sim, é verdade, Mel, é verdade. Existe explicação na psicologia pra isso, viu? Existe. Sabe o que acontece quando você perdoa demais essa pessoa? Lembra da elasticidade? Lembra do que eu estava falando? Que essa pessoa fica tentando ver até onde você suporta? É o que acontece quando você perdoa demais. Sabe o que acontece na mente do manipulador, do lobo, do abusador, do perverso, quando você perdoa? É verdade o que a senhora está falando. Obrigada, Ana. Fica aqui conosco, viu? Você é muito amada por Deus, tá bom? Sabe o que acontece na mente dessas pessoas? Ah, ela perdoou uma traição, ela perdoa de novo. Ah, ele perdoou que eu fui lá e assinei um negócio no nome dele, então ele aceita que eu assine de novo, não vai dar nada não, não vai acontecer nada não. Ah, ela perdoou que eu voltei pra casa 1h, agora eu vou voltar 3, 4, ela vai perdoar de novo. Vocês entendem? Agora você entende que você está lidando com uma pessoa diferente de você? Agora você entende que você não está falando aqui de pessoas com uma natureza boa? Que bom, Michele. Ó, se você não me segue, me siga, tá? Porque quando a gente estiver em live de novo, você vê, tá bom? Gente, se você entrou aqui no perfil e você não me conhecia e você caiu nessa live, igual ela falou aqui, que não conhecia, gente, já me segue. Ai, que bom, seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Gente, obrigada, Eli, obrigada, minha amada. Me segue, por quê? Porque aí quando eu estiver fazendo live, vocês recebem. Se você só assiste aqui, depois você vai embora, você passa o dedo, aí como é que você vai me achar de novo? Não vai achar, né? Então, gente, e aí o que o apóstolo Paulo fala, gente, dessas pessoas? Vamos lá pra gente finalizar aqui. Por haverem, Romanos 1:28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou essas pessoas a um condicionamento, a uma disposição mental reprovável. O próprio Deus deu essa mentalidade para essas pessoas. E agora eu te pergunto, se o próprio Deus deu essa mentalidade para essas pessoas, você ainda quer consertar? Boa tarde, Fran, tudo bem, minha amada? Isso mesmo, Lu, você consegue, minha amada? É isso mesmo, Nelly, gostei. Ela me mandou uma mensagem aqui no PV, gostei, amada. Isso mesmo, é a próxima vítima. Esse é o primeiro. Obrigada, gente. Não consegui sair? Eu consegui sair. É, homem, muito apoio de minhas filhas e família. Glória a Deus, Eli, que você teve o apoio dessas pessoas. Porque na maior parte das vezes essas pessoas não ajudam. Vou sair. Ah, sim, é verdade. Michele, a Debbie tá falando aqui. Eu costumo salvar algumas lives lá no vermelhinho, tá? Tem algumas lives que eu salvo lá, tá bom? Essa seria uma boa, né? Pra gente salvar lá. Essa aqui seria uma boa. Você ignorou os sinais do narcisista. Essa é uma boa pra gente subir. Vamos terminar o versículo, gente? Olha, eu comecei e não terminei. Vamos lá. Se o próprio Deus, que deu a mentalidade reprovável para essas pessoas, se ele, o soberano, o Deus dos céus, o Criador, se foi ele próprio que deu essa mentalidade para essas pessoas, você ainda quer mudar?
Você ainda quer? Você acha que ainda você tem poder para poder restaurar essa pessoa, para poder mudar o coração dessa pessoa? Cuidado, é um dos 10 pecados que a gente comete. Ao pedir para Deus a restauração de uma relação que ele não queria pra gente. Vou subir lá então. Vou subir lá no vermelhinho, tá bom? E aí, como é que termina o versículo, gente? O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Beijo, Leia. Vai com Deus. Beijo. O próprio Deus deu uma mentalidade a essas pessoas reprovável. Uma mentalidade disfuncional. Uma mentalidade desconexa daquilo que ele sonhou para o ser humano. Uma mentalidade, e se você ler, eu tô lendo Romanos 1, 28 e eu vou passar para o 29 agora. Se você quer saber, Lilian, eu quero saber quais são as características. Né? Porque você fala que bons frutos, que o relacionamento tem que dar bons frutos, mas eu quero saber quais as características para eu saber se realmente essa pessoa é um lobo. Paulo diz aqui pra gente: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, malignidade, contenda, dolo. A lista é grande. A lista é grande. Caluniadores. Teve alguém hoje que falou, né? Que a pessoa estava levantando calúnia sobre ela. Caluniadores. Não acreditem em mim, gente. Não acreditem em mim. Eu sou falha. Mas se eu puder pedir para você uma coisa, acredita nisso aqui. Acredita nisso aqui. Eu sou falha. Você pode aqui me criticar, pode colocar aqui algo de repente que eu falei que você não concordou. Mas isso aqui, gente, não tem como debater. Não tem como você ir contra. É o livro da lei. Tá escrito aqui, já tá falado. É o chefe que mandou pra gente. Ó, o Big Boss lá que mandou pra gente. Se tem alguma coisa que eu falei que você não acredita e não concorda, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas não discute o que ele falou. E ele diz em Romanos 1, 28, que essas pessoas, por conta do comportamento delas, por conta de serem pessoas que ignoraram a presença dele, ele mesmo entregou essas pessoas a uma condição mental diferente da sua. Água não se mistura com óleo. Água é muito diferente de óleo. Lobos jamais serão ovelhas. É uma verdade difícil de se engolir. É uma realidade complicada de você, de repente, assimilar aí na sua mente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não tem o poder de mudar essa pessoa. Vamos voltar um pouquinho ao que a gente estava falando na live hoje? Ah, Lilian, eu fico justificando o comportamento agressivo, o comportamento humilhante, o comportamento dessa pessoa antiético, imoral, inaceitável. Eu fico falando para mim mesma que essa pessoa deve ter tido um dia ruim, por isso que me tratou assim. Essa pessoa teve um dia ruim no trabalho, essa pessoa tá com problema na família, essa pessoa não passou naquela prova, essa pessoa não conseguiu aquela promoção que queria. Pare de criar justificativas para o mau comportamento dessas pessoas. Essas pessoas sabem muito bem o que estão fazendo com você. Essas pessoas, quando te humilham, quando te agridem com palavras, quando falam para você coisas vexatórias que te deixam envergonhada, que te deixam triste, coisas até mesmo antiéticas, imorais, coisas que é até difícil de se repetir. Quando essas pessoas fazem isso com você, não é porque elas tiveram um dia ruim no trabalho. É porque essas pessoas estão se revelando quem realmente são.
Da próxima vez que alguém demonstrar para você, através de palavras, gestos, atitudes, promessas não cumpridas, da próxima vez que essa pessoa fizer isso com você, aceite. Essa pessoa é assim. Deixe essa pessoa ser como é. Você não é nem o Salvador, nem o Espírito Santo e muito menos Deus para poder mudar os corações. Que, aliás, conforme nós acabamos de ler aqui, foi ele mesmo que colocou essa mentalidade nessa pessoa. Foi o próprio Deus que colocou a mentalidade, faltando alguma coisa ali. Aquela mentalidade depravada, vexatória, inibidora e por aí vai. Foi o próprio Deus que colocou. E por quê? Porque essa pessoa é rebelde. Essa pessoa não aceita a soberania de Deus. É uma pessoa que vive conforme os próprios desejos. É uma pessoa que não aceita o Senhor, nosso Deus, como pastor. São pessoas que não conseguem falar, orar o Salmo 23. Porque quando o Salmo 23 você diz, o Senhor é o meu pastor, essas pessoas não admitem Deus como seu pastor. Essas pessoas, quando Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço, essas pessoas não reconhecem a voz do seu pastor. E aí você, ser humano, criatura, quer mudar o coração de alguém. E aí eu te pergunto, e isso está na nossa lista lá dos 10 pecados, do devocional 10 pecados que você comete ao pedir a restauração do seu casamento ou do seu relacionamento. E aí a gente cai em um dos pecados que eu falo lá. Você quer ser Deus? Você quer tomar o lugar de Deus e fazer as coisas da sua forma? Porque é o que parece. Quando você insiste em permanecer ao lado de uma pessoa que já te provou com todas as letras que não aceita a majestade de Deus. Sinto muito, Celina. Que bom que você se libertou, minha amada. Fico muito feliz por você, viu? Lu, essas pessoas é o mais próximo do inimigo que você pode chegar. Sabia disso? São pessoas que vão ser o mais próximo do demônio que você vai chegar. Porque elas se comportam, elas falam, elas agem e elas pensam debaixo de legiões, de anjos das trevas. Sim, olha, presta atenção aqui, ó. A pessoa lê a Bíblia todos os dias, compartilha pessoas, é dizimista fiel. Deixa eu ver se ela continua. O pior narcisista é o religioso, é o pior de todos. 16 anos com uma pessoa assim, quase todos os dias. É angústia do meu coração, sinto muito. São pessoas extremamente perversas. Porque não tem o mínimo de dó de você. Misericórdia, gente. Não mudam. Você imagina, ela tá falando aqui, se mesmo lendo a palavra essas pessoas não mudam, não adianta. E sabe do que mais? Por conquistar algo, falam graças a mim pelo meu esforço. Sim, sim. Jamais vão admitir que você ajudou. E sabe do que mais? Se você ainda assim, você quiser mudar essa pessoa, sabe o que essa pessoa vai falar? Não, eu tô fazendo certo. Porque agir da forma que essas pessoas agem, mentindo, levando vantagem em todas as situações, querendo corromper, querendo, sabe,
querendo manipular as pessoas, eles acham que que o mundo rege assim e que nós é que somos bobos. Foi exatamente o que Deus me fez enxergar, pois é. Eles acham que nós somos bobos. Acha que a gente... Ó, o Júlio falando que nunca mentiu. Que bom, Júlio. Permaneça assim, viu? Não adianta. Dizendo ser cristão, pois é. Pois é, tá vendo? Tá vendo a confusão mental dessa pessoa? E aí, gente? E aí, eu vou deixar para falar sobre os sinais corporais amanhã, que não vai dar tempo. Mas eu consegui falar sobre as justificativas que você dá e também consegui falar sobre os sinais que você ignorou. Por isso, quando alguém demonstrar quem é de verdade, quando alguém for desrespeitoso com você, desligou o telefone na sua cara, te bloqueou, ficou o dia inteiro bloqueado, ou então essa pessoa de repente fez um comentário te diminuindo, tirando a sua autoestima, sabe, deixando você passar vergonha. São perfeitos para as pessoas na rua, sim. Sabe por que, Celi? Que essas pessoas precisam ser perfeitas para os vizinhos, para os parentes, para os amigos. Sabe por que essas pessoas têm que ser perfeitas? Sabe por quê? Porque no dia que acontecer alguma coisa dentro de casa que for muito grave, muito sério, e as pessoas comentarem, o que vão falar? Fulano? Não, fulano, eu duvido que fulano fez isso com a esposa. Fulano me ajudou na minha abundância, fulano é muito bom, fulano sempre paga pra gente uma rodada lá no bar, uma rodada não sei aonde, o fulano sempre me dá carona, sempre faz isso, duvido que o fulano fez isso. Eu gravo os ataques dele, melhor coisa, viu, Fê? Melhor coisa, principalmente se vocês estiverem bem juntos, viu? Principalmente se tiver bens e filhos, principalmente. Exatamente, você faz bem, amada. Você tá fazendo muito bem. E aí, eu espero que o que eu falei aqui para vocês hoje tenha aberto um pouco a mente de vocês, principalmente de quem ainda acredita ter o poder de mudar essa pessoa. Principalmente se você ainda tem esse sentimento, essa ilusão, esse sonho, de repente, de mudar essa pessoa. Eu vivi isso, é a mais pura verdade, pois é. Então, quando essa pessoa demonstrar quem é, acredite, essa pessoa é assim. Essa pessoa é assim. A Ângela falando, tentei por 25 anos, não consegui. E agora, quem já se libertou desse relacionamento, eu convido a adquirir o meu e-book, que é a Devocional do Perdão, que são 10 pecados que você comete ao querer a restauração desse relacionamento. Quando você entende, né? De repente você já terminou, mas aí você só conhece pessoas. Que bom, Fê. Fico muito contente por você, viu, minha amada? De repente você já se libertou desse relacionamento, mas você conheceu outras pessoas e sempre com o mesmo perfil. Um perfil agressivo, um perfil manipulador, um perfil que quer fazer as coisas muito rápido, fala que te ama rápido, fala que quer morar na sua casa, quer ficar te buscando todo dia. É uma pessoa que você está sentindo que está apressando muito as coisas. De repente está acontecendo isso com você. Nessa devocional de apenas R$ 9,90, você vai conseguir, por 10 dias, perceber tudo aquilo que você estava fazendo de errado e poder mudar padrões de comportamento. Você vai poder mudar padrões de comportamento que você tinha antes. Lembra do que eu falei? De você tentar justificar demais as coisas erradas que as pessoas são, ter dificuldade em aceitar que as pessoas são como são, né? Não ter aquela coisa de querer mudar todo mundo.
Ou então, você é uma pessoa que tem dificuldade de falar não. Quando alguma coisa te faz mal, quando alguma coisa é um ataque para você, você sente aquilo ali que foi uma coisa hostil, que foi uma coisa violenta, você tem dificuldades de falar não, tem dificuldades de falar para a pessoa para e você fazer uma outra coisa, você de repente tem essa dificuldade. Nós precisamos nos munir de conhecimento. Pois é, Ivonilda, pois é, minha amada. Então fica aqui com a gente. Se você não nos segue, passa a seguir o canal, tá bom? Que toda vez que eu tiver live aqui, vocês assistem, tá? Boa tarde, Márcia, tudo bem? Boa tarde, amada. E aí, presta atenção. Uma vez que você sabe do que está acontecendo, eu tô bem, e você como vai? Foi exatamente assim, precisava de ir para casa dele, hoje joga na minha cara. Pois é, mas é desse jeito. E aí, pra gente poder finalizar, uma coisa eu digo pra vocês. Uma vez que você tem esse conhecimento, uma vez que você sabe com quem que você tá lidando, não tem como você voltar atrás. Não tem como você desver o que você começou a ver agora. Porque antes, assim como o profeta Jeremias fala, lá em Jeremias 11, 16, eu acho. Assim como ele fala, o e-book é só clicar no link da bio. Se você não sabe onde é o link da bio, manda uma mensagem para mim aqui, ó, tá bom? Na setinha amarela, tá bom? Márcia, pois é, 17h30 eu preciso buscar meu pequeno. Uma vez que você sabe da verdade, uma vez que você sabe com quem que você está lidando, uma vez que você entendeu que essa mentalidade reprovável dessa pessoa, essa conduta, na verdade foi as escolhas dessa pessoa, por conta dessa pessoa ser uma pessoa rebelde, ser uma pessoa que não se atenta para a majestade de Deus, uma vez que você entende tudo isso que eu expliquei hoje, e hoje eu vou deixar essa live salva lá no vermelhinho, tá bom? Procuram lá por Live Therapy, você ignorou os sinais do narcisista. Geralmente 15h30, entre 15h30 e 16 horas, tá bom? Eu vou deixar salvo lá no vermelhinho. Se você não me segue no vermelhinho, vai lá e me segue lá. Lá eu coloco algumas gravações das lives, tá bom? Uma vez que você sabe, não tem como você deixar de ver. Você não vai simplesmente, não, vou continuar caindo na cilada, nas garras dessa pessoa. Não! Não! Agora você entende que essa pessoa é assim. E mais, quem colocou essa mentalidade nessa pessoa, essa personalidade corrompida, quem colocou foi o próprio Deus. Por conta da rebeldia, por conta da conduta dessa pessoa. E aí você vai entrar em choque? Você vai entrar em choque com o Criador? Não, né, gente? Entendi. Você vai entrar em choque com o Criador? Não vai, né, gente? Foi ele próprio que deu essa mentalidade para essa pessoa. E aí, como é que o profeta Jeremias fala? Lá em Jeremias 11. Antes, eu era como uma presa. Antes, eu era uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Antes, essa pessoa tentou me dominar, tentou o predador tentou me pegar. Só que agora eu sei das suas maquinações. Agora, o profeta Jeremias fala isso, depois vocês dão uma lida lá, Jeremias 11. Agora eu sei da trama dessas pessoas. Agora eu sei que essas pessoas queriam acabar com a minha própria vida. Então agora você sabe com quem você está lidando. E aí, dito isto, você precisa planejar a sua libertação. Lilian, já me libertei, já bloqueei essa pessoa, vida nova agora. Você precisa recuperar a sua identidade em Cristo. Sinto muito, Rita. Nossa, que complicado, né?
Me manda uma mensagem nesse amarelinho. Você tá vendo uma seta amarela aqui? Manda uma mensagem lá pra mim que eu te ajudo, tá bom, Messias? Só mandar uma mensagem lá, tá bom? Não adianta. Uma vez que você viu a verdade, viu o que essa pessoa está fazendo, viu exatamente o que está acontecendo, não tem como você deixar para trás. Não tem. Então, o meu desejo é que você se liberte, que você se cure, que você renove a sua identidade em Cristo. Se você tem vontade de participar de uma mentoria minha, que é uma vez por semana, um encontro onde a gente conversa sobre o mapa do tesouro da liberdade. O que é isso, Lilian? É tanto para quem ainda está num relacionamento abusivo ou então já saiu, mas ainda precisa recuperar sua identidade em Cristo. É só entrar no nosso grupo do Zap silencioso. Lilian, como é que faz para entrar? Me manda uma mensagem aqui, porque o link não tá na bio, não. Me manda uma mensagem aqui, tá bom? A minha sogra é uma idosa, é muito difícil mudar, muito difícil. Ainda mais, a gente acabou de assistir aqui o vídeo da dona Ozeni, a gente acabou de assistir. Não mudam, não mudam. E olha a voz de sofridão que ela fala ali. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Vejo vocês amanhã. Amanhã eu vou falar sobre os sinais do corpo. Quer entrar no grupo? Manda uma mensagem lá, Rose. Me manda uma mensagem que eu te mando o link, tá bom? Porque o link da bio tá o e-book. E aqui nesse aplicativo só pode colocar um link, tá bom? Vejo vocês amanhã. Amanhã eu vou falar sobre quais os sinais do corpo que você está em um relacionamento abusivo. A Nelly falando de fibromialgia. Era o que eu ia falar amanhã. Amanhã eu ia falar, amém, Aline, é você também, minha amada? Amanhã eu vou falar sobre isso. Doenças autoimunes que nosso corpo desenvolve porque nós permitimos permanecer numa relação abusiva. Tá bom? A Celi falando que também tem. Pois é, eu sinto muito. Mas olha, amanhã a gente conversa, combinado? Eu preciso ir. Essa live vai ficar lá no vermelhinho. Encontro vocês lá, tá bom? Deixa uma mensagem lá pra mim. Fala, oi Lilian, vim da live, tá bom? Beijo. Amo vocês. Conhecimento liberta.